Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco no vídeo de hoje sobre relações adversariais. E aí você já deve estar falando, pô Paulo, nada a ver esse negócio de relação adversarial, o que que você está falando? Tô falando especificamente sobre uma questão que é bem importante para mim, que é o quanto a gente cresce quando a pessoa que está do outro lado, ou seja, um competidor, um adversário, e daí a relação adversarial, ele estimula a gente. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto na advocacia, e vamos começar por aí então. A advocacia, principalmente a contenciosa, ela é a epítome da relação adversarial, né? Os advogados das partes, via de regra, uma parte quer uma coisa, outra parte não quer dar aquela outra coisa, entra num processo contencioso e o juiz vai acabar decidindo para quem que vai esse bem da vida. E aí vem a questão da importância desse tipo de relação e do porquê eu gosto tanto dessas relações adversariais. Claro, desde que elas sejam feitas com respeito, né? Mas essa parte da vida na qual, principalmente hoje em dia, a gente vive numa positividade muito tóxica, em que as pessoas não se contrapõem às nossas ideias e que ocorrem aquelas formações das bolhas, né? Então você tem, tipo, bolhas de conteúdo no mesmo sentido, bolhas de amigos que falam sempre no mesmo sentido. Então é muito importante nessas situações nas quais essas bolhas são estouradas, nas quais tem algum tipo de atrito, algum tipo de fricção. E aí, de novo, eu vou usar um pouco da ideia do Byung-Chul Han. Ele fala bastante sobre isso nos livros dele, sobre essa questão das coisas hoje em dia não terem mais uma negatividade dentro delas, né? A gente acaba escondendo, passando por cima, e aí, com base nessa positividade, né, na cultura do like, do amei, do gostei, você junta, você arregimenta, ou nas palavras do Han, você forma enxames de pessoas que pensam igual, que falam igual, que usam as mesmas coisas. É, Isso não é bom, tá? Assim, isso não é bom, isso não leva a crescimento. Isso é confortável. Então, assim, uma coisa é conforto, e beleza. Tipo, procurar conforto não é crime, nada do gênero. Mas, assim, você só evolui quando você sai de um ponto A, em que é isso que eu sou hoje, e passa para um ponto B, é isso que eu sou amanhã. Se você encontra sempre mais do mesmo, você vai ser o mesmo hoje, amanhã, depois de amanhã e até você morrer. Então, eu como advogado, gosto bastante da minha profissão, no sentido de que eu posso sempre, pelo menos no trabalho, me defrontar com outras opiniões. Às vezes não tão educadas, às vezes super educadas, a maior parte delas muito educadas, nas quais o advogado do lado, do outro lado, o advogado do outro lado, consegue instigar um outro ponto de vista, obviamente o ponto de vista que favorece o cliente dele. E isso é simplesmente fenomenal, é algo que eu gosto muito e que eu acredito que está em falta na sociedade de hoje. Hoje em dia a gente, pelo menos assim, no geral, procura amigos que pensem exatamente que nem a gente, conhecidos que pensem e façam as coisas exatamente que nem a gente, que votem como a gente, que comam como a gente, que falem, né? Eu já falei como a gente. E a gente acaba perdendo um pouco da pluralidade. Aceitar os outros já pressupõe, pelo menos assim, intrinsecamente e filosoficamente, que você está num ponto superior. Porque se você está aceitando alguém, você está passando uma chancela pela outra pessoa. Conviver é muito melhor. Então, assim, aprender a conviver com os outros e não se colocar numa postura de eu tolero. Tolerar já tá errado. Tipo, é engraçado que hoje em dia a gente fala que as pessoas estão muito intolerantes. Mas a própria tolerância já estaria errada. Porque tolerar as pessoas já é um sinal de que você se coloca como o sabedor da verdade, de como a pessoa que está certa, e então você aguenta tolerar isso a outra pessoa. Então, assim, eu sou uma pessoa que não tolera a tolerância, porque a própria ideia de tolerância é uma ideia intolerante. Trava-língua total. A própria ideia da intolerância é uma ideia intolerante, então eu não tolero a tolerância. Fala isso 10 vezes e vai aparecer um Paulo secreto no seu quarto hoje à noite, falando por que você ainda não deu like nesse vídeo. Mas isso é muito curioso, isso é muito interessante. O conviver é muito bacana para a nossa existência aqui na Terra. Eu acho que é uma coisa que a gente devia aproveitar mais.
aproveitar esses momentos em que a gente tá diante de um adversário. Então, sei lá, eu jogava basquete no meu colégio e fui capitão do time de basquete por muitos anos. E sempre foi muito divertido jogar contra uma outra equipe forte. Jogar contra a equipe fraca é chato. Você dá uma sacolada, você não tem competição, não tem estímulo, você não melhora, você não se coloca no limite. Os melhores jogos são aqueles que são decididos no finalzinho, bem pegado, assim, bem disputado, que você sente aquela pressão, assim, de ganhar, que você fala, poxa, isso tá bem, bem divertido. Agora, aqueles jogos que, assim, claramente tinha uma diferença muito, 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 muito grande entre as equipes, esses jogos acabam sendo mais chatos, né? Acabam sendo jogos que não agregam muito pra. Não é carreira, né? Porque eu nem segui essa carreira, mas pra sua história como um todo. Os jogos mais legais são aqueles jogos que, sei lá, eu me machuquei um pouco e continuei jogando, ou aqueles jogos nos quais, tipo, foram decididos na prorrogação, ou que foi decidido por poucos pontos, com uma cesta no fim. Tanto cestas que às vezes eu acertei, quanto cestas que às vezes eu errei. Inclusive, nesse ponto a gente pode falar até no outro vídeo sobre a questão de por que a nossa memória grava mais aquilo que é negativo. Infelizmente eu realmente lembro mais das que eu errei do que das que eu acertei, embora eu acho que ela seja mais ou menos um número parecido. Mas isso é muito, muito curioso, é muito legal. E, e saber também que você não é a única pessoa no mundo. E por não ser a única pessoa no mundo, vai ter atrito. Se não tiver atrito, tá estranho. Eu sempre comento isso sobre relacionamento. Se for um relacionamento que não tem nenhum tipo de atrito, tá absolutamente estranho. Porque alguém deve estar colocando alguma coisa para debaixo de um tapete bem grande. Então, assim, qualquer tipo de relacionamento, amizade, amor, trabalho, tem atrito. E o atrito faz parte da dinâmica das pessoas como um todo. Então, assim, próxima vez que você vê um relacionamento sem atrito, desconfia. E se você acha que nenhum relacionamento seu tem atrito, desconfia de você mesmo também. Porque, na realidade, não tem como a gente ser igual a outra pessoa. E se tudo tá parecendo muito liso, como pra. De novo, eu tô. Basicamente, hoje o vídeo é sobre o RAM, né? É, e se tudo for muito liso, provavelmente não é verdadeiro. Então, era essa a minha reflexão para hoje. Acredito que a gente também já tem uma boa minutagem, 7 minutos e 36. É... Ontem eu pedi para vocês comentarem 4,59 e hoje eu vou pedir uma coisa diferente, para vocês comentarem quantas pessoas comentaram 4,59 no último vídeo. Então, se você não assistiu o último vídeo, bora lá assistir e comenta aqui quantas pessoas comentaram 4,59. Eu vou dar uma dica. Até agora, o incrível número de... E partiu. Até amanhã, galera. Falou!